Você já sentiu que carrega um peso que ninguém entende? Não é um cansaço físico, não é apenas tristeza, é algo silencioso, uma densidade invisível que parece morar dentro do peito. Você sorri, conversa, trabalha, mas no fundo, algo continua pesado. Esse é o peso invisível, o que não se vê, mas consome energia vital, o que ninguém percebe, mas o corpo sente. A ciência chama de tensão emocional crônica. O Evangelho chama de fardo da alma. E Jesus, ele conhece esse peso. Ele via o que ninguém via. Enquanto multidões buscavam cura para o corpo, ele curava o interior. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa frase é mais que consolo, é diagnóstico espiritual. Jesus sabia que o maior sofrimento humano não vem do que acontece fora, mas do que o coração tenta sustentar sozinho. Cada lembrança não resolvida, cada culpa guardada, cada palavra que você engoliu, tudo isso é energia armazenada. E toda energia acumulada cria peso. A neurociência confirma: pensamentos negativos prolongados liberam cortisol e adrenalina, hormônios que o corpo interpreta como perigo. O cérebro não distingue ameaça física de dor emocional. Ele apenas reage. Por isso, a ansiedade aperta o peito e o medo seca a garganta. Mas há uma boa notícia: se o peso nasce dentro, o alívio também. Jesus ensinou que a mente é o altar onde a fé se manifesta. Ele dizia que o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17:21. Significa que o alívio não vem quando o mundo muda, mas quando o coração se alinha com a frequência do amor divino. E talvez seja isso que o Espírito quer te lembrar hoje. Você não foi criado para carregar tudo, foi criado para confiar. Enquanto você tenta resolver com força, Deus trabalha no silêncio. Enquanto você luta para entender, Ele apenas espera que você solte. Porque fé não é controle, é rendição consciente. E espiritualmente, rendição é realinhamento energético. É quando sua mente deixa de vibrar no medo e começa a vibrar na confiança. O medo contrai, a fé expande, o ressentimento adoece, o perdão libera dopamina e serotonina, substâncias que literalmente curam. A espiritualidade e a ciência não se contradizem, se completam. O que Jesus chamava de paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Hoje, a física quântica descreve como coerência cardíaca o estado em que coração e cérebro batem na mesma frequência. Mas como chegar lá? Jesus deixou o caminho, a entrega diária. Ele não disse: vinde a mim uma vez. Ele disse: permanecei em mim. João 15:4. Porque a mente humana tende a recolher o que entrega. Hoje você solta, amanhã volta a segurar. Por isso o peso reaparece. Você carrega lembranças que o Espírito já pediu para você deixar no passado. Carrega pessoas que já não caminham na mesma estrada. Carrega dores que já cumpriram sua função. E o resultado é esse nó invisível entre mente e coração. Mas Jesus está te chamando hoje para desfazê-lo. Feche os olhos um instante. Imagine Cristo te olhando com ternura. Ele não te pergunta por que estás cansado. Ele apenas diz: deixa-me ajudar. E quando você ouve essa voz interior, algo muda. O sistema nervoso desacelera. O coração reduz o ritmo. O corpo inteiro responde à vibração da presença dele. É assim que o espiritual toca o biológico. Quando você ora com fé, seu cérebro libera ondas alfa, as mesmas do descanso profundo. A oração é uma tecnologia divina de autorregulação. Jesus sabia disso. Por isso, ele orava antes de agir. Antes do milagre, havia silêncio. Antes da cruz, havia solitude. E agora é com você. Há um peso invisível que precisa ser nomeado. Talvez seja culpa, talvez medo, talvez a sensação de não ser suficiente. Mas todo peso tem um nome. E tudo o que é nomeado pode ser curado. Lembra quando Jesus perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? Ele sabia que o homem queria enxergar,
mas precisava que ele pronunciasse o desejo. Falar é liberar energia aprisionada. Por isso, se você puder, diga em voz baixa: agora, Senhor, eu reconheço o peso que carrego e te entrego. Essa frase simples começa a mudar frequências, porque o que é dito com fé se transforma em vibração que o céu entende. E é assim que começa a cura, não quando você entende tudo, mas quando escolhe confiar mesmo sem entender. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Salmos 55, 22. Esse lançar é movimento interno, é respiração da alma. Quando você exala, entrega. Quando inspira, recebe. A oração é esse fluxo, constante entre soltar e confiar. Agora escute, você não precisa provar força para ser digno. A fraqueza não te torna menos espiritual. Ela apenas revela que você ainda é humano. E é exatamente nesse ponto que Deus age. A graça só habita corações verdadeiros. E nada é mais verdadeiro do que admitir: eu não consigo sozinho. O Evangelho inteiro é uma conversa entre um Deus infinito e corações cansados. Jesus nunca buscou os perfeitos. Ele se sentava com os quebrados, os confusos, os perdidos. Porque sabia que o ouro da alma só aparece quando a dor quebra a casca do ego. E talvez seja por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Não por acaso, mas por convite. Você chegou até aqui porque o Espírito quer te aliviar. E esse alívio começa quando você decide soltar o invisível. A fé é uma lei tão real quanto a gravidade. Tudo o que é solto, sobe. Tudo o que é entregue, se eleva. E tudo o que vibra em amor, atrai mais amor. Então respire. Deixe essa palavra entrar. Sinta-a no corpo, não só na mente. Enquanto você escuta, seu sistema nervoso já começa a se reorganizar. A fé não é conceito, é frequência. E Jesus é o padrão mais elevado dessa frequência. Fique comigo até o final, porque nós ainda vamos orar juntos. E essa oração não será apenas palavras, será realinhamento espiritual e emocional. Você vai sentir o peso sendo removido camada por camada. O que está pesado hoje será transformado em luz e propósito. Mas antes de chegarmos lá, quero que você entenda uma verdade profunda. Deus nunca quis que você carregasse o que só Ele pode sustentar. Ele te criou para andar leve. E quando você finalmente entender isso, tudo muda. Parte 2. Quando o peso se torna um chamado. Há algo que quase ninguém te contou. O corpo não esquece o que a mente tenta silenciar. Todo pensamento cria um impulso elétrico, toda emoção gera uma reação química. Quando você guarda demais, o coração começa a gritar em sintomas. É o estômago que dói, o sono que some, a respiração que encurta. A ciência chama isso de memória celular. Jesus chamava de coração sobrecarregado. E ele dizia: guardai-vos para que os vossos corações não se carreguem de cuidados da vida. Lucas 21, 34. O que ele queria dizer era simples. O coração não foi feito para acumular o que não entende. Você não nasceu para engolir tudo, mas para transformar o que sente em oração. Porque toda emoção não expressa vira peso, e peso não curado vira distância espiritual. Muitos tentam curar o coração com distração. Trabalham demais, falam demais, correm de si mesmos. Mas quanto mais tentam fugir, mais o peso segue. Porque o que é espiritual não se resolve com fuga, se resolve com luz. Jesus não disse: fuja do que te dói. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E essa verdade é que o que você sente não é fracasso, é chamado. Sim, esse peso talvez não seja castigo, mas um convite de Deus para que você olhe para dentro, para que pare de resistir e comece a compreender. Porque o mesmo fogo que queima, purifica, a mesma dor que pesa, desperta. O sofrimento, quando iluminado pela fé, se torna professor. E quando você começa a entender isso, o peso muda de forma. Ele já não te destrói, te lapida.
Você começa a perceber que a dor não veio para te punir, mas para te posicionar, para te colocar no ponto exato onde Deus pode te transformar. A psicologia moderna chama esse processo de resiliência emocional. Jesus chamava de renascimento espiritual. Ele disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. João 3,7. E nascer de novo nem sempre significa começar do zero. Às vezes, significa recomeçar por dentro, sem máscaras, sem o peso do passado. Mas há um detalhe: não dá para renascer segurando o que te matou. Você precisa abrir as mãos, porque Deus não coloca novos dons em mãos que ainda estão cheias de velhas feridas. E às vezes, o ato mais espiritual que você pode fazer é simplesmente soltar. Parece fácil? Não é. Soltar exige fé, e fé é energia em movimento. A física chama isso de entropia emocional positiva, o ato de transformar caos em ordem. Jesus demonstrou isso na cruz. No momento de maior dor, quando o mundo o via derrotado, ele estava, na verdade, reorganizando a energia do universo inteiro. A cruz foi o maior realinhamento vibracional da história. A morte se tornou vida, a culpa virou perdão, o peso do mundo foi trocado por leveza eterna. Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Mateus 11:28. Descanso não é inatividade, é harmonia entre corpo, alma e espírito. É quando o cérebro entra em ondas alfa e a alma entra em sintonia com o Espírito de Deus. Por isso, Jesus se retirava para orar em lugares silenciosos. Ele sabia que a frequência do milagre só se manifesta quando a mente se aquieta. A tormenta exterior nunca é mais forte que o barulho interior. Mas quando a mente encontra silêncio, até as tempestades obedecem. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Mateus 8:26. O mesmo poder que acalmou o mar físico pode acalmar a tempestade que habita em você. Talvez o seu coração esteja cansado de tentar entender o porquê de tudo, mas Jesus nunca pediu que você entendesse, pediu que você confiasse. A fé é um salto quântico da alma. Você pula sem ver o chão, e Deus constrói a ponte enquanto você está no ar. Esse é o verdadeiro milagre. E quanto mais você confia, mais leve o corpo fica. A ciência mostra que a confiança e a gratidão ativam o sistema nervoso parasimpático, o estado fisiológico de cura. Ou seja, quando você confia, o corpo literalmente se cura. E é por isso que Jesus dizia: a tua fé te salvou. Não era apenas espiritual, era bioespiritual. Agora respire e perceba: quanto do que você carrega hoje é realmente seu? Quantas culpas, quantas responsabilidades, quantos medos foram colocados em você, mas nunca te pertenciam? A vida moderna te convenceu de que ser forte é nunca cair, nunca pedir ajuda, nunca mostrar dor. Mas Jesus redefiniu força. Força, para ele, é ajoelhar e orar quando tudo desaba. É chorar sem perder a esperança. É continuar acreditando quando a alma quer desistir. Ele mesmo caiu sob o peso da cruz. E mesmo assim, continuou. Isso significa que até o Filho de Deus precisou de ajuda para carregar o peso do mundo. Então, por que você insiste em carregar tudo sozinho? Deus não espera que você seja invencível. Ele só espera que você permita ser cuidado. A fé verdadeira é cooperar com o divino dentro de você. É permitir que o Espírito Santo entre nas partes que você esconde até de si mesmo. É como se houvesse uma luz circulando por dentro e dissolvendo memórias antigas, dores esquecidas, tristezas acumuladas. Esse processo acontece quando você se abre para sentir, e não apenas entender. Agora, talvez você esteja pensando: mas eu já tentei orar e nada muda. E Jesus responde: não é que nada muda, é que ainda está mudando dentro de você. O invisível trabalha primeiro. Assim como a semente germina antes de brotar, a cura começa antes de aparecer. Você só precisa permanecer.
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Essa permanência é o segredo, porque a fé que cura não é a que visita, é a que habita. É aquela que continua mesmo quando o milagre ainda não chegou. E é por isso que eu quero te pedir, fique até o final deste vídeo, porque no fim nós vamos orar juntos. E essa oração será uma prática de libertação emocional e espiritual. Um momento de ressonância entre o que você sente e o que Deus está fazendo. Não é apenas uma prece, é um realinhamento da sua alma com a frequência da fé. Então, não saia agora. Fique comigo até o final, porque o peso que hoje parece impossível de carregar vai começar a se dissolver quando você entender que ele nunca foi seu. Jesus não veio te ensinar a suportar o impossível, veio te ensinar a entregar o invisível. Você percebe que o verdadeiro milagre nunca foi fazer o impossível acontecer lá fora, mas sentir o impossível acontecer dentro, porque o maior ato de fé não é mover montanhas visíveis, é mover o peso invisível que ninguém vê. E isso começa quando você decide não lutar mais contra o fluxo da vida. Jesus dizia: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Note, fluirão. Não é represar, é deixar correr. O peso nasce quando você segura o que deveria deixar ir. Rancor, culpa, medo. Todos são emoções presas que travam o movimento da alma. A ciência chama de bloqueio energético. O Evangelho chama de endurecimento do coração. E há uma correlação real entre os dois. O coração físico tem um campo eletromagnético 40 vezes mais intenso que o do cérebro. Quando você vive em constante tensão emocional, esse campo perde coerência e o corpo sente. Mas quando você ora, quando se entrega, quando perdoa, esse campo volta a pulsar em harmonia. É o que os neurocardiologistas chamam de coerência cardíaca. Jesus já descrevia isso quando dizia: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. João 14:27. A paz de Cristo é fisiológica e espiritual. Ela reorganiza ondas, ritmos, frequências. Por isso, quando você ora com sinceridade, o peito parece se abrir e o ar flui diferente. Não é mágica, é alinhamento. O Espírito Santo atua como um afinador. Quando você fala: Senhor, toma o meu peso, o que realmente acontece é um ajuste vibracional entre o teu coração e o dele. A frequência do medo baixa, a do amor sobe, a química muda, o corpo responde e a alma sente leveza. Mas há um segredo que poucos entendem. A cura não acontece quando o peso some. Ela acontece quando você aprende a andar com leveza, mesmo que o peso ainda esteja lá. Porque a presença de Deus não elimina o desafio, transforma a relação com Ele. Pense em Jesus no Getsêmani. O suor se tornou sangue. Ele sentia o peso do mundo. Mas em meio à dor disse: Pai, seja feita a tua vontade. Foi ali, naquele instante de rendição, que o peso deixou de ser fardo e virou propósito. Talvez Deus não tire o peso de uma vez porque quer te ensinar a transformá-lo em força. Quer mostrar que fé não é ausência de dor, é presença de sentido. Quando você entende isso, o sofrimento não te destrói mais, te educa. Você começa a perceber que cada dor foi um convite para o despertar espiritual. E que o peso que antes te paralisava agora te empurra para a evolução. A neuroteologia, ciência que estuda o impacto da fé no cérebro, prova isso. Orar e meditar em amor ativa o córtex pré-frontal, responsável pela clareza, empatia e tomada de decisão. Ou seja, a fé literalmente te torna mais lúcido e resiliente. Jesus sempre soube. Quando ele dizia vigiai e orai, não era apenas devoção, era neurotreino espiritual. E quando a mente se alinha à fé, a alma encontra repouso. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4:8. A ansiedade perde força, a insônia cede, o corpo entende que está seguro. Você percebe agora?
A fé é uma frequência de descanso, e o descanso é o portal do milagre. Então, neste momento, respire fundo, sinta o ar entrando e saindo. Isso também é oração. É o corpo dizendo sim ao Espírito. Agora, se você puder, coloque a mão sobre o coração. Sinta-o pulsar. Ele não para, mesmo quando você cansa. E é Deus dizendo em cada batida: eu ainda estou aqui. Feche os olhos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, cansados, mas sedentos de paz. Tantas vezes tentamos resolver sozinhos. Tantas vezes carregamos o invisível achando que era força. Mas hoje entendemos, a verdadeira força é soltar. Recebe agora, Senhor, tudo o que pesa. As memórias que doem, os medos que paralisam, os ressentimentos que escurecem a alma. Transforma cada lágrima em luz, cada lembrança em aprendizado, cada peso em semente de fé. Toca nosso corpo, Jesus. Equilibra nossas emoções, acalma nossa mente, harmoniza nossa frequência com a Tua. Tira o excesso de culpa e devolve a leveza da graça. Faz o coração bater no mesmo ritmo do Teu amor. Envolve-nos com o Teu Espírito Santo e cria dentro de nós um novo centro de paz. Que cada célula, cada pensamento, cada respiração seja impregnada da Tua presença. E que ao final desta oração, o invisível que pesava seja substituído por uma certeza: nunca carregamos sozinhos. Em nome de Jesus, amém. Fique assim um instante, respirando. Perceba a diferença. Talvez o mundo lá fora continue o mesmo, mas algo dentro de você mudou. Esse é o sinal de que o Espírito agiu. A leveza não vem de fora, vem do realinhamento entre o que você sente e o que Deus diz sobre você. Ele sempre esteve aí, esperando o momento em que você pararia de lutar para começar a confiar. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixe nos comentários: eu entrego o peso invisível a Jesus. Esse simples ato ativa o fluxo da fé e ajuda outros a encontrarem este vídeo no momento certo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, cada mensagem é um encontro com o Cristo que cura de dentro para fora. Um espaço onde espiritualidade e ciência se abraçam para provar que a fé é o idioma mais poderoso do universo. Você não pode perder. Cada mensagem é uma nova etapa do seu despertar espiritual. Então, mantenha sua frequência elevada, permaneça em oração e lembre-se, Jesus não veio apenas tirar o peso do mundo. Ele veio ensinar você a andar leve. Nos vemos no próximo devocional.